continuando com as coisas de maquiagem, eu acabei com bastante coisa de maquiagem nesses últimos tempos. Mas também eu fiquei um tempão sem gravar vídeo, acho que é mais por isso. Eu acabei com o BB Cream da Clinique. O primeiro BB Cream que eu comecei a usar, falei muito dele pra vocês. Eu gosto muito dele ainda, mas agora que saíram novos, ele foi um dos primeiros, eu acho que saiu. Agora que saíram novos, eu tenho outros favoritos além dele, assim. Eu acho o próprio CC Cream da Clinique melhor, o que é da mesma embalagem. E agora a Clinique tem o BB Cream que é bem líquido, que é pra pele oleosa mesmo, que ele é super fininho, que eu acho melhor ainda do que esse BB Cream, do que o CC Cream. E eu acho que esse que é líquido ainda não saiu no Brasil, mas deve vir logo. A Clinique investe bastante aqui no Brasil. E eu acho que ele é o que mais vale a pena pra pele brasileira, eu acho que vai se dar melhor pra quem tem pele mais oleosa, principalmente. Esse daqui, apesar de ser bom, a cobertura dele é um pouco alta demais pro dia a dia e a consistência dele é um pouquinho oleosa demais pro dia a dia. Mas eu acabei acabando com ele agora porque no inverno minha pele fica um pouco mais seca e se deu melhor com ele mesmo. Acabei com uma miniatura do Primer Professional da Benefit, que o meu grande acabou faz tempo e agora eu tô vivendo um pouco das miniaturas, que eu tinha 1000 miniaturas desse daqui. Eu acabei com 2 dessas e ainda tenho mais uma que eu tô usando agora. Acabei com o pó da Makeup Forever, que é o Pro Finish. Era uma amostra, eu ganhei na Sephora. E as pessoas falam muito desses pós da Makeup Forever, é a favorita de muita gente. O meu pó favorito continua sendo o da MAC. Eu gostei de testar esse daqui. Ele é diferentinho, mas os meus pós faciais favoritos, de uma forma geral, são da MAC. Minha base em pó favorita é da MAC. O meu pó pra oleosidade favorito é o Blot da MAC. E o meu pó pro dia a dia favorito é o Mineralize Skin Finish da MAC. Então, apesar de ser legal testar, não. Acabei com essa Erase Space da Benefit, um corretivo bem antigo que já tava comigo há algum tempo. E ele era uma miniatura grande, assim, na verdade, até. Ele veio em alguma paletinha da Benefit que eu comprei faz muito tempo. E eu lembro que eu não gostava dele porque a consistência é cremosa. E eu costumo gostar de corretivo mais sequinho. Mas depois que eu comecei a usar o Radiant Cream Concealer da NARS, eu vi que dá pra usar corretivo cremoso e ficar bem mais natural do que corretivo sequinho se você souber aplicar. Meu problema é o balanço da cobertura com o acabamento. Eu gosto do acabamento sequinho, eu gosto do acabamento mais natural, mas com uma cobertura alta, sabe? Em geral, os corretivos secos cobrem melhor, então eu tava meio que num dilema com isso, mas depois que eu aprendi a aplicar esse corretivo, você não pode colocar muito, senão fica muito pesadão, tem que dar uma esfumada e tal, e jogar bastante pó por cima pra secar. Ele dá uma cobertura bem boa, achei um corretivo bem interessante. Mas não é meu formato favorito de corretivo, eu acho que eu prefiro corretivos mais práticos, ou que eu posso aplicar direto com o dedo, ou que eu aplico direto num bastão e esfumo com o dedo. Esse, por ser um potinho assim, ser cremoso, se você tenta pegar, você acaba tipo sujando toda embaixo da unha, assim. Não curti muito esse formato, mas pra quem gosta é uma boa opção. E uma coisa que me ajudou muito a usar esse corretivo foi usar essas esponjinhas. Eu tô começando a esfumar meus corretivos, eu aplico com o dedo, mas eu esfumo com esponjinhas. E apesar de ter uma Beauty Blender, eu já tinha guardado aqui em casa algumas esponjinhas dessas que vende em farmácia mesmo e tal. E eu tô achando muito bom pra esfumar corretivo, assim. Eu acabei com quase uma rodelinha inteira, mas eu guardei um pra mostrar pra vocês que com esse corretivo, esse tipo de corretivo mais líquido dá muito certo. Acabei com outro pó da Vichy, o Derma Blend. Eu já tava querendo acabar com esse pó faz muito tempo. Ele era um pó translúcido branquinho e ele é bem bom, assim, pra sentar a maquiagem. Se você passa, tipo, uma base ou um BB Cream que fica um pouco mais oleoso, ele realmente dá uma cobertura, uma assentada, sem dar nenhuma cobertura por ser transparente. Pó solto não é meu tipo favorito pro dia a dia, acho que dá muito trabalho, você tem que bater e rodar e passar, e esfumar o pincel, depois passar no rosto. Eu prefiro pó compacto que vai só na embalagem e no rosto, pronto, acabou. Mas ele é um pó muito bom. Não compraria de novo porque eu prefiro os da MAC. Rímel, eu sempre acabo com vários rímeis, rímel começa a me dar alergia depois de muito tempo, então eu uso no máximo um tubinho por 3 meses. Acabei com o rímel Decolossal Volume Express da Maybelline, na versão Cat's Eye. É bem interessante esse daqui, ele tem essa esponjinha bem diferente, super fininha, super curva. Não foi dos meus favoritos, eu gosto dessas esponjinhas curvas, mas pra mim o meu favorito é o The Falsiest Flare da Maybelline. Então eu não compraria essa de novo. É bem diferente, interessante pra usar. Acho que muita gente talvez que não se dê bem com nenhum tipo de esponjinha se dê bem com essa, porque é diferente de todas que eu já vi, assim, mas não é pra mim.
Acabei com esse Scandalize da Rimmel London, primeiro Rimmel da Rimmel London que eu experimentei. E eu não gostei muito dele porque é o contrário, ó. A esponjinha dele é grossa demais e eu sou meio estabanada e eu me sujo muito usando isso daqui. Ele dá um efeito, tipo, os cílios ficam gigantescos mesmo, ficam enormes, parece cílios postiços, fica lindo. Mas dá muito trabalho pra usar no dia a dia, eu me sujo tudo, eu me borro toda, também não curti. E esse daqui da Sephora, Outrageous Volume Dramatic Volume Mascara, que a embalagem é muito gostosinha, muito bonitinha. O aplicador é bem legalzinho, ele lembra bastante o aplicador do They're Real da Benefit, no sentido de ser todo de borracha, assim. Eu achei interessante o aplicador, mas a fórmula em si eu achei meio grossinha demais. Eu não sei se é porque quando eu comecei a usar ele já tava meio velho, mas eu achei que se eu não abrisse ele não teria que ficar engrossado, sabe? Eu acho que a fórmula dele é um pouco mais grossa mesmo e eu não gostei por causa disso. Ainda em cílios, eu acabei com 2 pares de cílios postiço. Um grandão, era bem grandão esse aqui que eu usei na despedida de solteiro de uma amiga minha e eu fiquei com os cílios tipo quase nas sobrancelhas, assim. Chama Celebrity Lash e é da Sephora. Eu gostei bastante dos cílios da Sephora, viu? Ele ficou bem assim, ele não era uma proposta de cílio natural, mas foi super fácil de aplicar, assim, rente aos cílios, ele ficou naturalzinho e tal. E esse outro que eu gostei bastante, que eu usei no casamento dessa amiga que eu fui na despedida de solteiro, que é o 124 da Ardell. E também ele não tá aqui, mas ele era mais pequenininho, ele é bem curtinho, não deu nenhum volume, nenhum comprimento nos meus cílios, mas deu mais o volume e eu achei que ficou bem natural e muito legal pra usar no casamento. Ainda pros olhos, eu acabei com 2 delineadores em caneta. Um é esse da Catrice Cosmetics Eyeliner Pen e o outro é esse da Ico London. O da Catrice, eu usei ele por pouco tempo, ele acabou secando muito rápido. E eu tava usando antes do Marc Jacobs e eu não acho que esse daqui seja tão pretinho e o aplicador seja tão bom quanto o do Marc Jacobs. Já esse da Ico eu gostei bastante do aplicador, a cor dele também era bem pretinha. O aplicador, a ponta é fina, mas a base é mais grossinha, você consegue deitar ele um pouco e fazer um delineado mais grosso. Mas ele também acabou secando muito rápido. E esse negócio de secar rápido, eu achava que era um problema de todos os delineadores em caneta, então eu nem levava em consideração. Mas depois que eu usei o 24 horas da Stila e o do Marc Jacobs, eu vi que não. Tem delineador que demora muito pra secar mesmo. Demora tipo meses e meses pra secar. Esses daqui secaram cada um tipo 2 meses, sabe? Então não vale a pena. Os meus favoritos ainda são do Marc Jacobs e da Stila. E falando na Stila, eu acabei também com um lápis da Stila retrátil, que na verdade eu não acabei, ele secou. Esse daqui era em Steam Grey, era um preto meio acinzentado. E ele veio, se eu não me engano, na minha paleta In The Light da Stila, que eu ganhei quando abriu o Sephora aqui no Brasil. Então já tem uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano. E eu não usava nunca, por isso secou. É desvantagem desses lápis de olho que são de rodar, porque se ele é de apontar, quando ele começa a secar, você só aponta e a parte de dentro funciona normalmente, como se fosse novo. Esses daqui não. E pior que é um lápis bom, eu tô usando, inclusive agora eu tô usando bastante um outro lápis marronzinho da Stila, do mesmo estilo, pra usar como delineador. Ele chama Smudge Stick e ele funciona bem assim mesmo. Você passa rente aos cílios e ele fica bem esfumadinho, assim, sem você ter que fazer muito trabalho, muito esforço. Ele já fica direto esfumado, eu não preciso passar um pincel por cima, nada assim. E tô gostando bastante, é uma pena que eu só descobri agora que esse daqui já secou. E acabei com um batom, esse daqui é o número 90 Sweet Tart da Revlon. Não sei se vocês lembram, algum tempo atrás eu dei uma pirada e comprei tipo 10 desses batonzinhos da Revlon hidratantes, assim. E no fim eu usei muitos deles direto, assim, eu acabei com uns 3 logo no começo. E agora acabei com esse daqui rosinha. Deixava ele na minha bolsa e usava ele pra retocar durante o dia na residência, muito bom. Ele é um rosinha um pouco chamativo, não é tão natural, mas dá pra usar tranquilo no trabalho, no dia a dia e tal. Ele é muito bom pra isso. E além desses produtos, eu acabei com alguns produtos quando eu tava lá em Las Vegas. E aí, como eu não queria trazer embalagem de produto vazia de volta pro Brasil, eu gravei eles pra vocês lá pra eu poder mostrar agora nesse vídeo. O primeiro foi uma amostra do CC Cream da Clinique, que eu acabei de falar um pouco deles pra vocês
quando eu tava falando do BB Cream, eu acho ele uma evolução do BB Cream, mas eu acho que o BB Cream líquido da Clinique é melhor. Acabei com o lencinho demaquilante da Sephora, que eu acho que a única vantagem dele em relação a outros lencinhos é vir numa embalagem menor, com lencinhos menores, que é muito boa pra levar em viagens, levar em avião e tudo mais. Mas o lencinho em si, ele é mais caro que os de farmácia e eu acho que funciona pior. Acabei com outro rímel da Rimmel London, que chama Scandalized Show Off, que eu achei a pontinha dele muito interessante. Ele lembra um pouco aquela pontinha de ouriço de um rímel famoso da Givenchy, que ele é compridinho e na ponta tem uma bolinha. Eu achei ele bem melhor do que esse outro rímel que eu mostrei pra vocês agora, mas eu ainda gosto mais dos da Maybelline do que da Rimmel London, principalmente pela fórmula, que eu prefiro a fórmula um pouco mais fluida dos da Maybelline, os da Rimmel London são mais grossinhos. E por último, acabei com o primer de sombras da NARS. Eu acho que é o tradicional, não tem nome na embalagem, mas eu acho que a NARS só tem ele. E ele realmente é muito bom. O meu favorito para festas era o da Urban Decay. No dia a dia eu costumo usar só uma sombra em creme como base, tipo um paint pot da MAC, alguma coisa assim. Mas pra festa eu gosto de usar um primer mesmo. O meu favorito até agora era o da Urban Decay Primer Potion, mas agora acho que o meu favorito é o da NARS. E quando o da Urban Decay acabar, eu acho que é o da NARS que eu vou comprar de novo pra continuar usando. E agora os meus gatos estão aprontando muito aqui atrás e do lado, então eu vou acabar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos. E eu vou tentar não sumir de novo. E acho que é isso. Tchauzinho, até a próxima. Eu acho que o BB Cream líquido da Clinique é melhor. Arthur. Acabei com um lencinho demaquilante da Sephora, que eu acho que a única vantagem dele é ter toalha, cacete! Acabei com um lencinho demaquilante da Sephora, que eu acho que a única vantagem dele em relação... Droga! Gata, para com isso, que saco! Acabei com um lencinho demaquilante da Sephora.